Fala pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado de hoje, ele é natural de Maceió, mora em Arapiraca, tem 28 anos. Ele foi gerente do antigo Plaza Hotel. Ele tem uma longa experiência em redes de farmácia, já tem 27 anos à frente de uma rede, e ele é diretor comercial da segunda maior rede do estado de Alagoas. Ele começou dessa forma, começou com uma unidade, piso sem revestimento, 4 lâmpadas fluorescentes, 2 computadores usados, mas uma vontade imensa de dar a volta por cima. Uma frase o resume: melhorar a vida das pessoas. Ele, quando foi perguntado qual o título que deveria ser dado a ele, assim o disse: eu sou um solucionador de problemas, né? Mas ele é diretor da rede Droga Lima. Está conosco hoje Diógenes Augusto. Diógenes, seja muito bem-vindo ao podcast Escola do Varejo. Bem-vindo. Essa parte foi interessante, que a gente pegou alguns pormenores. Você foi gerente do antigo Plaza Hotel. Gerente do antigo Plaza Hotel, ano de 97 e 98. Tive lá 2 anos, onde foi uma escola para mim também. Uma escola muito grande. Estava sob a tutela de Ricardo Barreto, hoje CEO da Coagro, e Teófilo Pereira, hoje prefeito de Craíbas. Então, passei 2 anos ao lado deles e, para mim, foi uma faculdade. Rapaz, eu lembro, o Plaza, na verdade, ele era um hotel assim, que vinha, né, cantores famosos se hospedar. Sim, era o melhor hotel da cidade, tinha 60 leitos, tinha restaurante, onde a gente servia café da manhã, almoço e jantar. A gente tinha serviço de mensageiro, a gente tinha copa 24 horas, recepção 24 horas. Então, na realidade, era o hotel de Arapiraca perfeito para receber tantas autoridades, como tudo que vinha, muita banda, muitos shows que tinha na época aqui na cidade. Diógenes, quando foi que você viu essa oportunidade aqui no nosso mercado, na nossa cidade, de criar uma rede de farmácias e viu, eu vou abrir a minha primeira farmácia? Quando foi que despertou isso em você? Como todo empreendedor é inquieto, eu, quando vim morar em Arapiraca, já tinha vontade de morar em Arapiraca, porque eu tomei conta aqui de uma granja aqui em Junqueiro, eu sou engenheiro agrônomo de formação, e estava lá no hotel, disse, rapaz, vou procurar um ponto aqui em Arapiraca para botar qualquer coisa, não sabia o quê. E já tinha tido uma experiência com confecção, com minha esposa, e saí uma sexta-feira e encontrei um ponto ali naquela rua da panificadora Rio Branco, sem ser a rua Rio Branco, a lateral, né, que ficava ali, tinha um Foto Pajuçara, eu acho, não sei se você lembra, e era vizinho esse Foto. Aí acertei com a senhora, dona do ponto, levei minha esposa para dar uma olhada, disse, rapaz, vamos botar aqui, o que é que dá aqui? Vamos botar a confecção que a gente já manja e tal. Viajei para Maceió, quando cheguei na segunda-feira, ela desistiu de me alugar, porque o dono do Foto resolveu dobrar o tamanho da loja dele. É ali, vizinho a 775, por ali. Então, fiquei muito decepcionado, acertar um negócio, quando na volta desistir, é brincadeira. E saí por ali, quando eu terminei o expediente no hotel, eram as 7h30 da noite, fui numa padaria, exatamente onde é minha loja hoje, onde é a Droga Lima, número 1, que é ali na São Francisco. Era uma padaria ali, sentei lá, pedi um pão na chapa e um café com leite. E o dono da padaria disse, você está meio cabisbaixo hoje, não está conversando, o que é que há com você? Rapaz, acertei um negócio e foi desmanchado. Disse, foi nada. E era o que você ia botar? Uma confecção. Disse, olha aí para trás. Aí eu olhei, tinha uma esquina vazia. Disse, já foi uma farmácia aí, cabe uma farmácia. Bota uma farmácia aí que é melhor do que confecção aqui em Arapiraca. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tinha uns parentes que tinham 5 lojas em Maceió, e dei uma ligada para esse parente e disse, rapaz, me dá uma ajuda aqui, passa aqui em Arapiraca para tu olhar um ponto, ver se tem futuro. E a gente analisou o ponto junto com ele, e disse, rapaz, aqui dá uma farmácia. Quanto é que você tem para investir? Muito pouco. Era, na época, governo Fernando Henrique, em 98, era $12 mil, hoje R$75 mil. Ele disse, é apertado, mas dá para começar. Agora não dá para muita coisa, não. Mas aí a vontade de iniciar e de empreender, já foi o meu 4º negócio, né? Fechei os outros, porque não prosperei, mas também não fiquei devendo. Mas
a vontade de crescer e de vir morar em Arapiraca e se instalar aqui definitivamente, eu acho que foi um grande virada de chave na minha vida, porque eu sempre tinha na ideia que a capital é muito mais complexo do que vir para um interior próspero. E aí abrimos a loja. E a história, né? Veja só, sua formação é engenheiro agrônomo, você é bacharel em Direito e é diretor de uma rede de farmácia. Eu fiquei com, assim, o que fez essa virada de chave? Não, a virada de chave, eu tenho no meu subconsciente, você pode botar qualquer negócio. Não sei aquele negócio que você seja um especialista, você pode virar um especialista, né? Então, eu digo, quando você quer botar um negócio, o básico é você entender de pessoas, né? Entender de números, né? Porque a maioria das pessoas, quando bota um negócio, quando eu falo fazer contas, fazer conta tributária, parte tributária do negócio, que ninguém... A pessoa compra por 5, vende por 10, acha que está ganhando 100%, ele não consegue, a conta que eu falo é essa aí. Entender da parte trabalhista, que é outra parte que pouca gente entende, foi por isso que mais tarde eu fui fazer Direito, né? E qualquer que seja o negócio, na minha visão, não você precisa ser especialista naquele negócio. Então, pode ser um mercadinho, pode ser uma pequena farmácia, pode ser um carro de cachorro-quente, uma pequena lanchonete, você consegue se especializar e trazer também um colaborador que consiga lhe ajudar, que seja já mais experiente que você, que eu acredito que quem empreende fica na retaguarda, nunca está na frente. Tanto é que eu nunca fui de atender ninguém no balcão. Se eu estivesse na loja e chegasse alguém para comprar, eu chamava o colaborador, atenda aqui, mas eu não criava vínculo direto com o cliente. O cliente teria que ter vínculo com a loja, não com o dono da loja. Porque senão, na hora que o dono da loja não está, o cliente não compra. E é isso que acontece com pequenos negócios, porque só funciona se o dono tiver. E no meu caso, eu sempre estava na retaguarda. Essa era uma visão e deu certo. Não necessariamente pode dar certo para todo mundo. Hoje a rede Droga Lima conta com quantos funcionários, colaboradores? Hoje a gente tem cerca de 250 colaboradores. 250 colaboradores, estamos em 7 cidades. E estamos de Delmiro Gouveia a Maceió, de Penedo a Palmeira dos Índios. Pensa em abrir em outros São estados? 23 filiais, viu, Luiz? Não. 23. E não sei se... 23, e estamos abrindo agora em 20ª. agosto, começo de setembro, a 24ª, lá em Pão de Açúcar. No momento não penso em ir para outro estado, até porque eu acredito que esse estado tem muita coisa a explorar, né? Tem muita demanda reprimida e muito interior com demanda reprimida. E, portanto, não tem necessidade de ir para outro estado. Você pega aí o litoral norte, tem muita demanda reprimida. Você pega o sertão, ainda tem muita demanda reprimida. Então, tem espaço, muito espaço. Então, às vezes, a pessoa vai dar mais longe, virar um estado com tributação diferente. Nesse país é muito complexo, né? Tanto é que já me orientaram, até o próprio contador, abre uma loja em Pernambuco, uma loja na Bahia, você está em todas essas fronteiras, e uma loja em Sergipe, que compra o que é mais barato dali, mas é muito complexo essa tributação quando você vai abrindo estados diferentes, né? Então, esse país nosso é difícil essa parte tributária, porque cada estado tem uma lei de ICMS diferente. Uma coisa que a sua história, se a gente for fazer uma viagem do tempo, você começou com uma loja, piso sem revestimento, 4 lâmpadas fluorescentes. Isso aqui, eu fui fiel ao texto, que foi uma coisa... Como a gente perguntou lá, né? Como foi o seu começo? Ele começou dessa forma, 4 lâmpadas fluorescentes, 2 computadores usados e uma vontade imensa. Hoje, a rede Droga Lima, ela está indo para a 24ª loja. 27 anos de existência tem a rede Droga Lima. Sim. Agora, o que eu investi bastante, tanto é que o nome da loja e o telefone da loja era mais forte do que a loja. Então, em 98, a gente estava na virada do século, e nessa virada do século, a gente ia para o século XX, o ano 2000. Então, esse telefone 3522-2000 foi proposital. Eu fui atrás, na época era Telasa. Telasa, eu consegui entrar lá, os grandes clientes da Telasa tinham direito a escolher números de telefone. E eu fui lá, ousado, né? Muita ousadia, bati lá na Telasa
e dizendo que era um grande cliente, que ia botar um grande delivery em Arapiraca. E precisava de um telefone fácil. E consegui ir lá e tal, conversa com quantas linhas são, e eu, sem querer dizer que era só uma linha, né? Que só era uma linha, que não tinha 10 linhas, 15 linhas. Como é que eu ia querendo me sair Velho lá? marqueteiro, velho marqueteiro. E chama para lá, não, me dê logo a lista aí, que depois eu digo o número de linha. O cara me deu a lista, quando eu bati aqui o olho, 2000. Era o ano que todo mundo estava aguardando, o ano 2000. E aí, eu quero esse número aqui. Sim, mas quantas linhas você vai querer? Eu digo, meu patrão, preciso essa linha instalada lá, porque eu estou montando o negócio e já vou divulgar o número antes. Como ele não ia ver o negócio, quando o negócio estiver pronto, que a gente botar o delivery para rodar, eu venho pedir as outras linhas. As outras linhas demorou muito para vir. Demorou muito não, né? Mas com 3, 4 anos, a gente botou umas linhas para dentro para poder atender o delivery. Então, nosso delivery começou forte, com 2000. Anunciava muito nas rádios de Arapiraca, muito. Cheguei a anunciar 100 chamadas por dia aqui em Arapiraca. Vendia muita fralda, vendia muito leite, vendia ração de cachorro, vendia gelos, carvão. Então, final de semana, a moto não parava. Na época não foi moto, começou com bicicleta, mas com 2 anos já tinha moto. E quando o cliente chegava na Droga Lima, presencial, ele tomava um susto, porque o número do telefone era muito forte. E a loja era, estruturalmente, tinha mercadoria, mas a estrutura era muito simples. Rapaz, é uma história que é aquelas histórias que a gente chama de trajetória de superação e sucesso. Diógenes, você falou um pouco sobre a história, mas qual foi o momento mais desafiador, né, na sua carreira profissional e na história da empresa? Olha, desafiador, o cara que é empreendedor, todos os dias é desafiador, todos os dias, porque eu sempre trabalhei com inovação. Então, se você pensar 28 anos atrás, o meu desafio aqui era quem era o líder do meu mercado, era São Tiago. Então, São Tiago era quem puxava a maior venda de delivery. Na época, São Tiago era uma estrutura imensa e, por incrível que pareça, ele ensinou muito, talvez ele não saiba. Porque na minha mentalidade, eu não sou de inventar nada, sou de copiar. Inventar a roda, você demorou alguns anos para inventar a roda. Agora, para copiar a roda é muito fácil. Então, eu peguei muito feeling com o São Tiago, com o delivery dele, e com uns 3 anos que eu estava com loja, eu estava almoçando com um empresário lá em Maceió, um grande empresário, e sempre fui de andar com pessoas melhores do que eu, em todos os sentidos. Ele começou a perguntar do meu negócio e tal, aí disse, Diógenes, qual é o prazo que tu dá no teu negócio? Eu disse, pai, não aguento não, que eu não tenho dinheiro não para dar prazo. Ele disse, sim, mas qual é o desconto que tu dá à vista? Eu digo, rapaz, 5%, 8%, naquele momento muito difícil, não tinha capital. Ele disse, tu já fosse no banco ver quanto é uma custódia? Não sabia nem o que era a custódia na época. Disse, então vai lá, conversa com o teu gerente, vê quanto é a custódia. Seu prazo de compra é quanto? 30, 45 dias. Vê quanto é a custódia e vamos vender para 90 dias. Não, vamos botar para 100 logo. Vamos botar para 100, mete faixa na cidade. Se você apertou, vai no banco, troca o cheque. Vai no banco, troca o cheque. Por quê? Porque eu já imaginava que naquela época o fiado não dava certo, porque você não conseguia fazer dinheiro. Mas o cheque naquela época você conseguia fazer dinheiro. E fui no banco e negociei com o gerente. Ele botou uma taxa na época, não me lembro, 2%, 1,90 e pouco por cento ao mês. Se juntasse os 100 dias, dava menos do que o desconto que eu dava à vista, porque nos 100 dias era preço cheio. E espalhei faixa nessa cidade com força e coragem. Aí o negócio foi uma virada de chave, bombou, que até eu tinha medo, porque a quantidade de cheque de duplicata para pagar, porque vinha os dois juntos, né? E aí foi uma virada de chave, e o povo, esse cara tá louco, esse cara tá com alguma coisa diferente, e isso não pode ser. Tanto é que eu recebi até gente na minha porta que tinha farmácia. Meu patrão, você é mágico, o que é que você é? Porque dá cheque para 100 dias, fique tranquilo, fique tranquilo. Então, são essas viradas de chaves que a gente consegue quando a gente anda com alguém que tem um alcance, uma mentalidade lá na frente, né? Então, isso, eu diria, um conselho, ande com gente
melhor do que você. Melhor quando eu falo, melhor em conhecimento, melhor. Como você vê hoje o mercado de farmácias atualmente? Mercado de farmácia hoje muito agressivo, muito disputado. É um dos mercados mais disputados, não é? E a rentabilidade caiu drasticamente, não é? Com a chegada das grandes redes. Se você pegar Maceió hoje, farmácia independente, você só vai ver na periferia, na parte baixa da cidade, você não vê mais uma farmácia independente, pouquíssimas farmácias independentes, porque aí as grandes redes tomaram conta. Se tu pega aqui no interior, todos os líderes de lojas da minha época, quase não existem mais, se você pegar todos, né? E a disputa é que quem não acompanhou o mercado, quem não inovou, quem não, mais uma vez, não soube fazer conta, não é? Porque, para você ter uma ideia, uma precificação de uma farmácia hoje é muito complexa para você acompanhar a grande rede. A gente divide lá a nossa precificação em produtos que geram tráfego. Um produto que gera tráfego dentro da loja é um produto que a gente vende negativo, 5%, que não paga nem o imposto daquele produto. Se você botar o imposto e a taxa de cartão, ele não paga, está no 0 a 0 negativo. E você vai ter que tirar esse que você está vendendo negativo, você tem que tirar em outro produto que tem menos tráfego, que a gente chama gerador de rentabilidade, e essa conta não é fácil de fazer, né? Então, quem não entendeu esse processo, ele ficou para trás, não conseguiu acompanhar a precificação das grandes redes, e aí ou encolheu ou saiu do mercado. É o jogo das margens, né? O jogo das margens, né? E jogo de margem, hoje mesmo eu estava falando com um grande empresário aqui da região, não do meu segmento, de outro segmento. Eu disse, meu patrão, e ele reclamando, se esperneando lá, o seu problema está em um. Onde é que está meu problema? Precificação. Como assim? Meu patrão, você tem que perder aqui e ganhar ali. Você não pode ter uma margem. Não, minha margem, eu vou botar um markup aqui de 30% de A. Não, meu markup vai ser de A a Z de todos os produtos. Não funciona. Aí, quando eu comecei a falar com ele sobre isso, ele ficou logo louco lá. Rapaz, vem para cá, vem para cá. Só se pagar a taxa do eu sei. Ô, Diógenes, uma A curiosidade. taxa do eu sei foi boa. Consultoria eu sei. Não, Diógenes, olha, existe um valor simbólico da taxa do eu sei. Diógenes, uma curiosidade que eu acredito que é um mito, né? O pessoal fala muito no canal Farma. No nosso segmento, viver com validade é constante. Nas farmácias, as coisas vêm, se existe validade ou é zero? Anualmente, eu jogo o estoque de uma loja, é mandado para ser queimado, para ser incinerado, para você ter uma ideia, né? Não só dentro de farmácia, dentro das distribuidoras, e por aí vai. Você não consegue escapar de taxa de validade. Não consegue escapar, nem de medicamentos de alto giro, né? Porque no medicamento de alto giro, o cara recebe hoje, ele, em vez de botar o produto que chegou no fundo e o velho na frente, ele só faz empurrar pela pressa e pela demanda também do segmento, que gera uma demanda de pessoas muito grande dentro das lojas. E o corpo de funcionários é muito caro, não é barato, porque o funcionário de farmácia não é funcionário de um salário mínimo. Não tem todos esses funcionários aí que nós temos, não tem um de um salário, nenhum, né? Então, muita premiação é pago dentro de farmácia, produtividade. Então, é uma operação cara. É uma operação para equilibrista, que se ele não souber andar e deixar a corda balançar, ele termina caindo. Ô Diógenes, são 27 anos de existência que a Rede Droga Lima tem. Sim. Né? E assim, quais são os maiores desafios hoje de você administrar 23 e está vindo agora a 24ª unidade? Por incrível que pareça, o maior desafio são pessoas. A gente tem passado por uma dificuldade de contratar, né? Tanto é que a gente, no passado recente, baixou a régua para contratar mais jovens,
não funcionou. Hoje a gente está contratando mais gente, mais maduras, os jovens que estão aí, uma geração que não tem a responsabilidade, tem uma tal de qualidade de vida que o cara tem que dormir até tal hora, não quer se acordar cedo, não quer abrir uma loja dia de domingo, não quer ir trabalhar no feriado, né? Então, hoje, a maior dificuldade, eu acho, de qualquer que seja o negócio, são pessoas. São pessoas. Essa é a maior dificuldade. Porque o cara ali abandona num dia de domingo, ele está de plantão para abrir uma loja, ele nem vai lá. Quando chega 10 horas da manhã, alguém liga, passei numa loja, a loja estava fechada, aconteceu alguma coisa, e ele não tem nem a capacidade de ligar para dizer que não vai. E chega na segunda-feira, apresenta um atestado e tal. Então, hoje, pessoas é um grande problema. Seria o seu maior desafio? Maior desafio. Porque comprar, você treina a pessoa, ela consegue comprar. Vender, você treina a pessoa, ela consegue vender. Mas há outro desafio hoje é que a gente está com uma crise de honestidade das pessoas. É outro grande problema. A gente tem um problema, nosso problema de desvio de conduta interno é grande, não é pequeno. É geral? Não. São pontuais, mas um pontual que deixa, entre aspas, um buraco que você não acredita, né? E vai se formando, entre aspas, uma gangue ali que você tem que ir lá e brecar de imediato, porque senão... E é uma crise moral que eu acho que está passando aí nos tempos de hoje pelas pessoas, e ela não está nem aí, você descobre que ela foi falha na conduta dela e está tudo bem. Para você ver, né? O grande problema hoje é pessoas, é em todo segmento. Todo segmento, parece que é assim. Diógenes, diretor da rede de farmácia Droga Lima, seja outras pessoas. Esse é o maior desafio hoje que, independente do nicho, as pessoas enfrentam. Pessoas. Né? Pessoas. E aí eu fico imaginando, dado tudo isso, qual é o segredo do sucesso para a Droga Lima chegar onde ela chegou? Eu diria, o segredo do sucesso, primeiro, é o propósito. Qualquer que seja o negócio que você bote, você tem que ter um propósito. O propósito da minha vida, é transformar as vidas das pessoas, né? E esse propósito não é de hoje. Então, quem trabalhou comigo fora da farmácia, nos outros negócios que eu tive, então, transformei a vida daquelas pessoas, melhorei a vida daquelas pessoas, e eu desafio qualquer que seja a pessoa que trabalhou comigo uma semana, 30 dias, 90, 10 anos, 20 anos, se ele não melhorou como pessoa, melhorou financeiramente, melhorou intelectualmente, porque a gente treina, ensina, bota para fazer curso, tudo que tem direito. E esse é o grande desafio. A quantidade de pessoas hoje que a gente conseguiu, não conseguimos, quem conseguiu foi ela, mas abrimos espaço para ela se formar. A quantidade de farmacêuticos que hoje a Droga Lima botou no mercado, porque deu horário para eles estudarem, porque deu opção dele estudar, e não demitir porque ele trabalhava de dia e de noite ele não ia poder ir, mudei horário, adequando a necessidade daquele cidadão de terminar o curso dele, é imensa, né? Então, o meu maior privilégio é quando eu chego na farmácia e aquele funcionário chegou de bicicleta e hoje tem um carro na porta. É aquele funcionário que chegou de bicicleta e hoje ele está na indústria. Está numa grande distribuidora, está gestor de distribuidora. E, rapaz, esse foi filho da Droga Lima. Eu digo, Ricardo, a Droga Lima é assim. Você trabalhou na Droga Lima, você pode até ir embora da Droga Lima. Agora, a Droga Lima jamais vai embora de você. Hoje eu entrei em um concorrente para dar uma olhada lá, numas gôndolas. Quando eu vejo uma farmacêutica sair de trás do balcão, me dá um abraço. Ex-funcionária minha. Um cara que estava lá no balcão veio lá e me deu um abraço. Ex-funcionário meu. Então, isso para mim, e todos os dois saíram porque achavam que na outra empresa, por ser uma empresa maior, ia ser muito melhor. E todos os dois pediram para voltar. Eu digo, eita, agora tem uma... A gente abriu Tava tanta gente querendo sair e voltar, saía, testava lá fora, aqui dentro era melhor. Então a gente só volta depois de, no mínimo, 2 anos.
Então, é isso que enche meu coração, que me orgulha. Eu sou um cara que orgulho é muito complexo, mas isso me orgulha, ver essas pessoas aí galgando e que foram filhos da Droga Lima, né? Então, são os nossos corações azuis que a gente vai espalhando aí por onde passamos. São 27 anos de existência, né, da rede Droga Lima. Sim. Qual é o grande diferencial da rede para o cliente hoje? Luiz, o grande diferencial para o cliente, eu digo, você chega em qualquer farmácia, se você vai comprar lá um Tagifó, é igual em qualquer um. O preço muda muito pouco de uma para outra, mas na Droga Lima é mais barato. Vou saber. Rapaz, o homem é o mais, até de fato. Mas realmente é. E o que é que muda? Eu digo o que é que muda é o acolhimento. Esse acolhimento é um acolhimento de verdade, né? Esse acolhimento é de cima para baixo. Então, quando a gente diz que a gente ama cuidar de você, não é amar só cuidar do cliente, é cuidar do cliente interno, do cliente externo, de todas as pessoas que passam por lá, né? Então, essa é a grande diferença, eu acredito. A gente inaugurou essa recente loja ontem, a 23ª, e se você pegar o filme aí da Bênção do Padre lá que teve, e o discurso da minha esposa e depois o meu discurso, e ver nos olhos das pessoas, de convidados, amigos, pessoal da indústria, de distribuição, lacrimejando por completo, inclusive eu. Então, essa é a diferença, é o acolhimento. E acolhimento no nosso negócio é cultura, porque a gente trata realmente o negócio como uma família. É uma grande família. Você tem uma ideia, todos os funcionários, todos, sem exceção, têm o meu telefone particular. Todos têm meu telefone particular. Então, não tenho barreira com ninguém. Quem quiser ligar para mim pode ligar. É por isso que eu digo que sou solucionador do problema, porque eu não tenho... Então, se você tem um problema, me liga. Não tem problema nenhum você falar comigo. Mas com RH. Mas se você não está disposto a falar com RH, pode ligar para mim que eu te atendo sem problema nenhum. Então, dia de aniversário, os mais chegados ligo para as pessoas, hora do almoço, hora do jantar, que é a hora que ele está reunido com a família, está almoçando com os amigos. Uma pessoa que eu não vejo há muito tempo lá de Penedo, lá de Delmiro, que eu vou pôr meus parabéns, meu amigo, que Deus te abençoe, não sei o que e tal. Então, a gente tem essa cultura de família, né, de estar perto, né? Então, cuidar de quem está perto para a gente ir mais longe. Não é só uma empresa, né? Não é só uma empresa. Não é só uma empresa. Rapaz, eu Deus falando e eu ponderando. Você sabe, eu já lhe disse, não é? Mas eu vou deixar para dizer isso no final, é melhor. Né? Mas assim, a liderança humanizada. Há algumas pessoas que elas pensam que são astros, elas são inacessíveis. Eu não conhecia você, vim conhecer essa semana, tive realmente esse prazer de conhecer a você, mas a sua fama o precedia. Pessoas como o Clédson, supervisor da ADAPAL, Clédson, um forte abraço. Tá? E outras pessoas dizem, rapaz, olha, ele é um cara simples, um cara humilde. Você assim, é um cara... E muitas vezes, até eu dizia para o Luiz, porque a gente sabe, não é fácil você ter 20 e tantas filiais, a segunda é hoje rede do Estado, e assim, são em 7 cidades. Mas todas as vezes, vocês, Ricardo, tá aqui, sempre foi um cara solícito. A gente vê que a cultura da empresa está realmente na sua vivência. Tem alguns discursos que o cara disse, quando ele teve momentos que ele tinha que falar, mas porque o seu exemplo é mais forte do que as palavras. Sim. Eu tenho comigo quem arrasta é o exemplo. Você não precisa falar, né? Você precisa só fazer. Então, quantas vezes eu estou lá na loja, a gente vai almoçar lá dentro da loja, na copa pequena, eu fico em pé e dou a cadeira para um funcionária que está lá. Não, o senhor está doido. Não estou louco. Você estava em pé no balcão, estava sentado lá no escritório, você precisa descansar mais do que eu. Então, eu almoço com ele, senta até no chão. Você levanta aí, o senhor está... Fique tranquilo, não tem problema nenhum. Então, isso, se você for lá no meu terreno, é a mesma coisa. Eu almoço na casa do vaqueiro, sem problema nenhum. Né? Sento no terraço dele no chão, almoço com ele com um prato na mão. Então, a empatia, né, de você se pôr no lugar do outro, porque ninguém é mais do que ninguém. Daqui a gente não vai levar nada. Então, eu sou desprovido de vaidade. Sou desprovido de vaidade. Daqui a gente não leva nada. Né?
Então, o que eu vou deixar quando eu for partir daqui dessa viagem é algum legado. Se alguém transformei alguém se lembrar de mim, me der pelo menos uma oração para ver se eu pego um créditozinho lá em cima para mim, já estou bastante satisfeito, né? Tenho isso comigo, não tenho... não consigo ter vaidade nessa vida. É mais forte do que eu. Rapaz, aí eu tava com essa pergunta. Eu não sei se tu ia fazer essa pergunta. Eu sei que é Diógenes Augusto Lima de Almeida. Lima. Droga Lima. Por que o nome? Droga Lima é da família da minha mãe, né? A família do meu pai seria Almeida. Droga Almeida não rimava muito. Droga Lima tinha uma rima melhor e mais conceituada. E tanto de um lado como do outro, materno e paterno, foi de famílias empreendedoras, né? Apesar do meu pai ser funcionário público, minha mãe também, mas meus tios, da família do meu pai, eram os empreendedores mais conservadores. Já da família da minha mãe, eram os empreendedores mais destemidos, né? Os mais inovadores. Então, acho que eu herdei uma parte de conservadores e uma parte de inovação, de se pôr em risco, né? Se pôr em risco constantemente, que é isso que faz você crescer. E por isso que veio o nome Droga Lima também. E corre nas minhas veias aí essa forma de empreender que veio da família mesmo. Para que junção, né, Luiz? Realmente. Conservador, um pouco mais ousado, juntou, e hoje a Droga Lima é uma rede conhecidíssima. É uma referência no segmento, né? Uma referência no segmento. Pessoal, nós estamos aqui com o Diógenes Augusto, diretor da rede de farmácias Droga Lima. Diógenes, qual foi o momento mais emocionante e marcante nessa história de sucesso? Luiz, emocionante e marcante, eu digo que cada um vai superando o outro. Isso é igual faturamento, não é? Ontem, quando a gente inaugurou a loja, a gente fez uma collab aí, uma loja conceito com a Medley, uma empresa nacional, hoje referência em genérico, né, em genéricos de qualidade, né? Então, a gente propôs ao pessoal a primeira loja do Nordeste com fachada em LED, né? Fachada em LED a gente consegue comunicar muito com o cliente que está na rua. E fizemos essa loja conceito Medley. Hoje eu recebi o telefonema da diretora nacional da Medley, parabenizando pela loja, dizendo que vinha visitar a loja e que o filme que a gente fez na véspera da inauguração foi passado para todos os consultores Medley e todos os gerentes do Brasil. Então, recebi gerente nacional, mandou mensagem para mim, me ligou, o regional que nos atende estava aí na inauguração. Então, é por isso que eu digo, é marcante sempre ver uma coisa nova quando a gente... Então, vai ficando, é como se ficasse para trás. É uma nova etapa, é uma nova etapa, é uma nova etapa. Então, o que marca para mim é o presente, e sempre o presente está me marcando. Porque o futuro a gente não sabe se vai chegar, né? Mas o presente sempre está marcando. E ontem foi um marco na nossa história. Que honra, né? Porque para fazer um collab com outras empresas... E a gente está falando hoje de um laboratório... Né? Hoje, é um laboratório francês. Francês, né? Sanofi Aventis. E, para você ter uma ideia, essa collab foi levada na quarta-feira, véspera da inauguração. A Sanofi dividiu em duas partes. A Medley genérico e a Opela. A Opela é que trabalha com RX, com a linha de Tagifol, de Novalgina, disso tudo. Então, laboratório gigante, gigantes do Brasil. E ela dividiu essas operações. A operação genérica ia ficar independente e a operação da Opela ia ficar independente. Então, no dia da independência da Opela, até a gerente me disse, recebeu a primeira loja com a collab no Brasil, foi a nossa, né? E com um laboratório francês, é complexo, porque ele é cheio de compliance. Cheio de compliance, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não é fácil, e a gente estava lá, né? Estava lá.
Então, isso chega, me arrepio aqui. Eu não sei nem onde a gente pode chegar. Porque nos meus melhores sonhos, eu não imaginava chegar onde a gente está chegando. Tocante isso. Uma honra. Ô, Diógenes, eu vou fazer uma viagem do tempo contigo agora, tá certo? Certo. Nós estamos em 2025. Vamos voltar o tempo? Vamos lá. Vamos voltar para 2010. Diógenes Augusto, diretor da rede de farmácias Droga Lima. Onde estava e tinha quantas filiais há 15 anos atrás? Aí você me pegou, viu? 15 anos atrás. Ou melhor, vamos fazer mais recente? Vamos voltar para 2020, início da pandemia. Quantas filiais a Droga Lima tinha? Início da pandemia. Vamos voltar lá em 2010, certo? Em 2010, você aí me fez recordar, mexeu aqui na minha memória. Em 2010, quando eu digo que você precisa estar junto de pessoas que estão na sua frente, à frente do seu negócio, chegou, por incrível que pareça, um gerente nordeste da Sanofi para me visitar. E eu sempre fui de fazer muita amizade com o pessoal e tal. Ele me chamou e me disse o seguinte: Diógenes, se você não mudar, você vai passar dificuldade. Porque você está com as lojas, o faturamento seu está muito apertado e você precisa dar uma virada de chave. E esse cara me levou para Campina Grande, para visitar um cliente de Campina Grande, que tinha lá 20 lojas. Me levou para Lagoinhas, na Bahia. Me levou para Salvador, para visitar a Multimais, que é um associativismo. Me levou para a Feira de Santana, para visitar um empresário lá, Brito. E nessa viagem, eu consegui captar que a gente precisava mudar o perfil de loja, fazer reformas em loja, mudar a fachada, marca, reposicionar tudo isso. E consegui um consultor que dava consultoria a esse pessoal, um cara lá de São Paulo muito bom, Fernando Foster. E esse cara veio, passou 5 anos comigo e mudou a realidade do nosso negócio. Então, foi uma das transformações, né? Essa logomarca que a gente usa hoje foi criada durante o período que ele passou conosco. Hoje nós reformamos 90% das lojas. Aí a gente deu uma parada em abertura de loja, porque era preciso reformar. Ele disse: olha, vamos reformar, no lugar de abrir, a gente precisa reformar, aumentar o número de SKU, tudo. E hoje nossas lojas têm um padrão da Metal Pharma, que é uma empresa focada em móveis para farmácias. E mudamos fachada, climatizamos, preço de abrir uma loja nova. E aí também viramos a chave. Mas em 2019 a gente devia estar aí com umas 18 lojas por aí. Então, seria o seguinte, a virada de chave foi em 2010 ou em 2019? Não, em 2019 a gente já estava virando a chave. Já estava virando a chave. Em 2010 a gente começou essa consultoria, só que é muito caro para você reformar tudo que é de loja, né? E aí a gente foi reformando. No lugar de abrir loja, a gente começou a reformar. Por isso que a gente tem uma estagnada em abertura de loja, porque a gente precisou reformar a loja e com isso também cresceu o faturamento absurdamente. A gente dobrou o faturamento. Pronto, agora Cada loja que a gente reformava crescia, no mínimo, 30% a mais de faturamento. Então a reforma e o planejamento estratégico foi muito assertivo. Foi muito assertivo. Vamos agora voltar para 2025. A Rede Droga Lima tem 23 filiais, indo para a 24ª em Pão de Açúcar. Isso. Daqui, agora vamos dar um salto temporal para 2035. Na sua visão, como você imagina a Rede Droga Lima daqui a 10 anos? Olha, Ricardo, a minha visão estratégica, eu tenho um crescimento muito orgânico. Eu não sou tomador de dinheiro, não. Então, todo esse crescimento da primeira unidade até hoje foi totalmente orgânico. Totalmente orgânico. Não tem R$1 de banco. Você tem ideia? Eu nunca, a não dizer que eu saquei um dinheiro uma vez para comprar um prédio lá da São Francisco, quando a gente está lá, que na troca de cheque, como eu tinha muito cheque, eu troquei uns cheques com o Tribanco, que era um banco da Martins. Como eu tinha um cartão lá
super compra da Martins, que eu tinha feito um cartão próprio lá na época. Então, tinha um crédito lá e troquei um monte de cheque lá para comprar aquele prédio da frente. Mas para sacar dinheiro em banco, não sou sacador. Então, meu crescimento é muito orgânico, as oportunidades vêm na minha mão, cai, porque quando você vai criando credibilidade no mercado, o próprio mercado se encarrega de trazer pontos para você. Pronto, agora mesmo me ligaram de Santana do Ipanema, tem um ponto aqui e tal. Rapaz, agora não, estou com um para abrir, você já quer então, esse ano a gente abriu aquele lá no posto, perto do Colégio Alternativo ali. Vai caindo as coisas naturalmente. Então, eu não tenho esse planejamento de ter que abrir. Né? Eu não tenho lá, não. O que eu quero é o seguinte, daqui a 3 anos, eu vou estar com 60 anos, a Droga Lima está com 20, vai estar com 30 anos, né? E eu quero ver se eu consigo desacelerar um pouco. Então, eu quero em 2030 não, daqui a 3 anos 28. 2028, é que a gente está com 30 anos, eu quero ter, no mínimo, 30 lojas. Para fechar 1 ano por loja durante essa jornada. Né? E aí eu tenho pretensão de desacelerar e ficar bastante na retaguarda e passar o bastão para meus filhos. Que Hoje já estão na operação. já estão na operação. Você tem 3 filhos, né? Que é a Marcha, Manacha, Diógenes Filho e Pedro Augusto. Os 3 estão dentro da operação? 2 estão dentro da operação, a Manacha e o Diógenes Augusto. O Pedro ainda está terminando o 2º grau, ainda está um pouco fora, mas já corre nas veias o sangue azul. O homem é do marketing. São 27 anos de história, 24 lojas, não é? Uma rede. Qual conselho você daria hoje para quem quer abrir a sua primeira loja como farmácia? O primeiro conselho que eu dou é se ele está disposto a enfrentar, no mínimo, 14 a 16 horas de trabalho por dia. Se ele está disposto a, sábado de tarde, estar com a cabeça maquinando sobre o negócio que ele botar, qualquer que seja ele. Ao se acordar no domingo, ele ir no culto, na igreja, o que ele frequentar, e estar disposto lá a botar o joelhinho no chão e pedir a Papai do Céu que ilumine muito, porque o desafio, qualquer que seja o negócio, você tem que estar bem espiritualmente, mentalmente, fisicamente e gostar de pessoas. Amar as pessoas, né? Eu acredito, a felicidade não está dentro de mim. A felicidade é fazer o outro feliz. Aí volta para tudo. Né? Porque você pode estar bem do jeito que tiver, mas se você tiver você e o espelho sozinho, você não vai estar sorrindo com o espelho. Mas se eu der um sorrisozinho aqui, você aí já responde alguma coisa com um sorriso também. Então, eu acredito que a felicidade está em fazer o outro feliz. Se estiver disposto a pagar esse preço não é barato, né? Não é barato, eu digo, a herança que o comércio me dá, fora a transformação que eu consegui na vida das pessoas, foi pressão alta, glicose, colesterol, glaucoma. E, isso tudo foi de comércio? Comércio. Comércio eu almoço 3 horas da tarde, almoço 2, não almoço, janto 10 da noite, aí vem a gastrite, isso é tudo do comércio. Quando eu falo que o comércio, ou qualquer que seja o empreendedorismo, que você abraçar, você vai ter qualidade de vida, é mentira, você não vai ter qualidade de vida. Você não vai ter. Porque a sua cabeça maquina, você não consegue, tem dia que você, 5 horas da manhã, eu estou acordado do nada, mas não é porque eu estou ruim do juízo, não. É porque a cabeça fica acelerada. Hoje, eu digo, rapaz, ontem sugaram toda a minha energia que eu tinha. Porque ontem eu saí da loja, depois da inauguração, acabado, sem energia. Parecia que tinham sugado tudo. Né? Deu muita gente conversando, abraçando, tirando foto e tal. Foi um esforço, não, um esforço mental, um esforço da prévia. Tudo isso mexe muito com você. Mas se você perguntasse, se você fosse iniciar de novo, você começaria tudo de novo, estaria dentro. E não tinha medo de começar pequeno, no mundo de hoje. Não teria medo nenhum, medo nenhum.
Se fosse para começar uma lanchonete, um restaurante, eu gosto de cozinhar, de mexer com as panelas. Eu digo, se eu quebrar um dia, eu boto ali uma chapa e vou fazer hambúrguer e vou me dar bem. Vou ali, vou fazer umas macarronadas e vou me dar bem. Porque quando você tem a coragem de enfrentar, né, você tem que perder o medo. Então, para você vencer, a primeira coisa que você tem que perder na sua vida é o medo. E o medo não mexe muito comigo. Eu não tenho medo do futuro, medo do amanhã. Apesar de eu ser meio conservador e tal, eu diria que eu sou uma pessoa equilibrada. Eu acho que quando você tem um equilíbrio, não é tão muito, não é tão pouco, né? Para tudo na vida, eu acho que você precisa de um equilíbrio. Qual o critério que você usa quando vai abrir uma nova unidade? O critério, primeiro, analisar o ponto, né? O ponto é uma coisa que você, às vezes, aposta num ponto, todo mundo aposta, você abre e não dá certo. A gente já fechou loja, já fechei loja em Maceió, já tive loja de rua em Maceió, ali na João da Vinda, né? E não deu certo. Estava vizinho entre uma, na época era São Luís, Pague Menos, e uma permanente, e a minha loja não deu certo lá. Então, não tem manual. Isso é igual a educar uma criança. Você, para ser assertivo, não tem manual. E tem ponto que você nem aposta tanto e lhe surpreende. Você faz todas as pesquisas, né? Vai lá para um Geofusion, vê pesquisa de localização, brick da região, quanto é que aquela região fatura o negócio, ao ponta do lado esquerdo, do lado direito, já muda o conceito, né? Que às vezes você vai pegar um ponto do lado esquerdo totalmente diferente de um ponto do lado direito. Né? E às vezes você pega do lado direito e não dá certo. Então, tem muito nessa descoberta do ponto, tem muita coisa que você não consegue analisar. Não consegue. Uma cidade, apareceu um ponto, vou dar um exemplo, lá em Canapi, no Alto Sertão. Rapaz, ó, esse ponto bombou com a drogaria X. Diógenes, eu acho que vale a pena você conhecer. Você vai até o ponto, Vou até o ponto. vai até o ponto. Só que às vezes pode ter dado certo com a drogaria X, mas pode ser que não dê com a drogaria Lima? Sim, pode. Não necessariamente, porque o perfil de consumidor daquela região é diferente. Né? É diferente. Por exemplo, quando alguém vem até vender ponto aqui em Arapiraca, aí no centro tem uma moda de passar o ponto, de vender o ponto. Eu nunca comprei um ponto. Se fosse bom, não tinha fechado. É verdade? Mas aquele ponto pode ser bom. Talvez tenha sido o gestor que estava lá, talvez tenha... Então, eu acho que empreender não tem manual. Você, às vezes, segue algum checklist que alguém lhe dá, né? Você contrata uma empresa para avaliar o ponto. E eu já vi amigos de farmácia que de um associativismo muito grande, aí, gigante aí no Brasil, que contrata o Geofusion para ver se aquele ponto é um ponto bom, não é? Mede lá o número de pessoas, mede quanto se vende naquele brick e tal, tudo aí a empresa indica que não. Era uma franquia que ele ia botar, ele foi, botou uma, independente dele, e deu certo. Quer dizer, não tem manual, não tem... É coisa, às vezes, que... É um filho. É um filho que você não percebe, né? Não tem um manual prático. Não é uma ciência exata, né? Desculpa, agora você acertou. Não é uma ciência exata, exatamente. Porque tem muitos atributos que estão ali ocultos que você... Quem disser que é uma ciência exata... Hoje uma farmácia padrão, ela precisa ter o quê? Quantos SKUs, quantas pessoas atendendo? Existe um padrão ou... Não, aí vai depender. Mas uma farmácia, para ter um faturamento médio hoje, ela tem que ter acima de 6.000 SKUs. 6.000? E qual é o faturamento médio hoje? Aí o faturamento médio vai depender da localidade, de quantas pessoas você público, não consegue medir. Rapaz, eu pensei... Eu tenho uma farmácia de 20 metros quadrados que se você botar a venda dela por metro quadrado, está nível Brasil acima. São 6.000 SKUs, né?
6 mil SKU. Uma farmácia Eu pensei, uma farmácia sabe o quê? grande, e aí vai 15 Eu mil pensei SKU. que, por exemplo, porque uma vez eu estava à frente do supermercado e pensou se colocar uma farmácia. E teve um amigo particular, e você conhece ele, vocês conhecem ele por Melo, mas o meu amigo e irmão Jailson, um abraço, meu irmão. E ele foi lá. Aí ele disse: ó, Ricardo, aqui é o seguinte: o estoque da farmácia você já está vendo. Aí na minha cabeça, realmente, foi aqui na história de juvenil, né? Não entendo o ramo. Eu pensei assim, não tá. Aí quando fui ver, 6 mil SKUs. 6 mil SKUs. Essa farmácia que a gente abriu ali no centro ontem tem 8 mil e pouquinho. Hoje a farmácia virou um shopping de compras, né? A farmácia hoje aqui no Brasil ainda é complexo, né? O nosso país é complexo, mas você, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você entra numa farmácia, tem uísque para vender, tem cigarro para vender, tem sushi para vender. Né? Sushi. Sushi. Tem sanduíche para vender dentro da farmácia, lá uma parte gelada, está lá, tudo lá. Então, porque não tem, nada contamina, um lado não contamina, o medicamento está fechado, está encapsulado, está lá lacrado. Então, aqui no Brasil, essas regras desse mercado não liberal trava muita coisa, porque você pega uma loja hoje, você pega uma farmácia que é 24 horas, vem cá, sobreviver só de vender remédio, você pergunta, não sei nem a idade de vocês, quantas vezes você saiu na madrugada para comprar remédio durante toda a sua vida? Poucas vezes. Poucas vezes. Talvez você nem lembre a última vez que saiu, e se foi comprar, foi um medicamentozinho ali para uma febre, um negócio, porque você não saiu com um receituário 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para comprar. Ou você saiu do hospital, quando você sai do hospital, já sai medicado. Então, mas ela está aberta ali, disponível para a sociedade. Então, não dá para ela sobreviver de vender medicamentos. Né? E a gente ainda tem esse entrave aqui de bloqueio. Né? Hoje a gente está com essa guerra aí no Congresso, se vai liberar ou não medicamentos para supermercado, né? Que são medicamentos não taxados. Né? O supermercado quer entrar nessa guerra porque as farmácias vendem tudo que o supermercado vende, como desodorante, fralda, Perfumaria, leite, perfumaria em geral. Você também tem direito de vender esse negócio. Né? E aí fica nessa disputa e a gente paga um preço caro, porque a gente precisa ter farmacêutico todo horário que a farmácia é aberta. Não é barata essa operação, é uma operação cara. Rapaz, Eu acredito. O custo operacional hoje é alto mesmo, alto, né? Muito alto, muito alto. Você pegar uma farmacêutica aí, se você botar quantas horas ele trabalha, só você ter uma ideia, aí você pergunta como é que algumas lojas conseguem sobreviver. Se você pegar um farmacêutico com um piso de 44 horas, ele custa, fora os encargos, R$ 4.944. Se você botar aí. Tem farmácia que a gente precisa, dependendo, sei lá, abre sábado, domingo, feriado, trabalha até 10 da noite, você precisa ter no mínimo 3 para poder cobrir o horário todo. Então você pega aí, hoje, para você ter uma ideia, a gente gasta com funcionário hoje 12% do faturamento. 12% do faturamento é destinado para pagamento de pessoas. Fora a despesa operacional de água, energia, hoje, tipo ponto. O nosso CMV, a cada R$100 que a gente fatura, 70 para pagar a mercadoria, sobra 30 para pagar a operação, 12 para pagar funcionário, você bota aí 6, 7% de imposto, e vai vendo aí quanto é que sobra, aí bota aí mais 1,5%, 2% de taxa de cartão, 50% do faturamento vai de cartão, e vai diluindo aí para você ver, ou você vende muito ou não a operação. A instituição filantrópica. Rapaz, é como diz o Diógenes. Os centavos vale ouro, né? Mas exatamente, é cada centavo. O empreender não tem manual. Não tem manual. O cara tem que ser realmente... Se tivesse manual, era muito fácil você empreender, você lia lá o manual, botava e estava tudo certo e... Rapaz, você me levou uma vez, eu fui em determinado lugar... Dá pra fazer um livro. Empreender não tem manual, a capa. Não, até uma Já pensou em fazer um livro? Empreender não tem manual, por Diógenes Augusto. Educar não tem manual. Você educar uma criança tem manual? Não. Serve para esse e não serve para esse outro. E você no mesmo sistema e não... É a mesma coisa empreender, não tem manual. Você pode pegar aqui, fazer o checklist 100%,
Mas, então, no final a conta não vai bater. Ô, Diógenes, eu tenho uma curiosidade, né? Para fazer compras existe um departamento comercial. Como funciona um departamento comercial de uma farmácia? Tem metas, orçamento de compra? Então, no meu manual, que não é um manual de todos, o que é que eu tento fazer? Eu tento equilibrar compras versus venda. Como a gente diariamente está medindo isso, então, como o meu CMV é 70%, então, se eu faturo 1.000, olha, só pode gastar 700 com compra. Se gastar 800, a gente não paga a operação, vai ficar no vermelho. Então, a gente tenta equilibrar, né? Que é outra conta difícil, porque, por exemplo, aí eu vim de uma feira agora, aí estourei o caixa na feira porque tinha muita oportunidade, mas aí eu fui para o prazo, né? Então, é por isso, quando eu falo fazer conta, saber fazer conta, é porque é complexo essa conta aí. Essa conta que você falou mesmo é muito complexo. Então, quem não consegue administrar isso aí, ele não consegue dar um passo maior. Por isso que muita loja fecha no Brasil, né? Abre 100, fecha quantos em menos de 2 anos? É porque quem está lá na gestão não consegue fazer essa conta. É uma conta, comprou demais, estocou demais coisa. Hoje a gente usa, para você ter uma ideia, a logística de medicamento é uma das logísticas que qualquer distribuidor poderia ir lá olhar. É perfeita, você compra, passa um pedido 8 horas da noite, antes de meio-dia, está dentro de casa. Não se confere nenhuma caixa. Por quê? Porque ele tem que distribuir muito rápido. Então, ele não espera você conferir a nota com o que tem lá dentro. Entrega aí. Entrega só, deixa aqui, assine que receber e vai embora. Se der diferença no que está lá dentro, tu liga para o saque e resolve lá. E pasmem você que dentro de um ano é quase zero a diferença que dá. Então, os caras têm uma logística rápida, separação de uma distribuidora é numa velocidade absurda, e a conferência, pior ainda. Então, raramente dá erro. Raramente. Quando dá erro, às vezes, é desvio de conduta de quem está fazendo a logística. O cara vai lá, abre, baixa a caixa, tira. Pronto, o cara hoje, com o Ozempic não, porque ela vem gelada, mas se você pegar algum medicamento mais caro que tenha um volume, na época do Viagra, eu me lembro quando lançou o Viagra, era o que mais faltava das distribuidoras. Era sério. Era. Quando o cara pegava aqui a nota que tinha lá, o cara ia lá, tirava o Viagra. Na época não tinha nem outro, só tinha Viagra, não tinha nenhum genérico, não tinha nenhuma cópia deles. Era o que mais tinha distribuidora que doida para saber onde era que estava esse desvio, porque contava lá na saída, batia da saída e não chegava nas lojas. E os caras pegando Viagra. Pegando Viagra. Por incrível que pareça. Como o cara chegava na farmácia para comprar Viagra? Chegava assim... Rapaz, eu imagino o cara falando baixinho, né? Aí o atendente às vezes... Como é? Dá pra pessoa falar mais... Tem aquele remédio... De qual? Aquele remédio, mano? Aquele remédio... Mas ainda hoje, por incrível que pareça, se você pegar uma pessoa, um homem, a mulher mandar ele comprar um absorvente, então uma mulher ir comprar um preservativo masculino, é tabu ainda. Ainda tem tabu, né? Muito tabu. Tem tabu? Tem. No balcão não, porque o balcão já é desprovido de tabu, porque é o natural do dia, não está nem aí. Mas é da própria pessoa. Você ainda sente... Fica por ali. O cara pega aqui, quando for, passa aqui, né? Rapidinho. E se a mulher disser, com abos ou sem abos? Rapaz, eu peguei o que tinha, né? Então, A rotatividade hoje, talvez você possa ter esse número, ou tem, do giro de um produto, 45 dias, 3 meses, 6 meses, ou... Você está falando de venda. De vendas? De venda, um produto um pelo outro. Aí varia muito. Porque pelo número de SKU, a gente trabalha com 5 curvas. A gente trabalha com produto A, B, C e D. Então, a gente tem essa classificação lá. Quando a gente pega um produto D, é um produto que ele gira aí a cada 60, 90 dias, gira uma unidade. E depois, se ele não girou, ele já fica lá, expurgado lá, para não ter nem recompra, para a gente bloquear. Então, aí você pegar um produto A, é um produto que vende todos os dias, várias unidades. Aí, quando a gente classifica, o A, você tem esse produto aqui, ele vale R$200, e vende
um a cada 2 dias. E tem esse aqui, que custa R$2 e vende 10 por dia. E esse aqui tem a mesma classificação desse, para a gente. Por quê? Porque esse aqui, no faturamento, ele tem um poder muito grande, que ele custa 200, esse aqui, para eu vender 200, faturar 200 com esse, eu tenho que vender O outro é melhor porque é valor agregado. valor né? agregado. Mas aí na curva a gente puxa para a mesma curva, porque ele não pode estar zerado na loja. Então, o sistema, a gente já calibra ele para isso aí. Porque o valor agregado, ele contribui na margem do faturamento. Na sua visão, como gerar a experiência de compra ao cliente? Gerar experiência de compra ao cliente, primeiro, quem vai acolher o cliente, ele tem que perceber no cliente o desejo dele. Né? Então, o que a gente diz, chama o cliente pelo nome, vem para a conversa, traz ele para perto de você, porque a pior coisa é na hora que o cliente entra, você ficar oferecendo, você espanta o cliente. Mas quando você conhece, você pegou uma receita, ou ele vai comprar qualquer coisa, você conhece o que está vendendo, você conhece e você consegue oferecer uma gama de produtos agregada àquilo que ele está pedindo. Tu vai comprar um antibiótico, mas na tua receita não tem nenhum pantoprazol para te proteger lá, um omeprazol para te proteger. Tu vai tomar 10 dias de antibiótico. E nem necessariamente o prescritor passou algum protetor lá para você. Mas como você já conhece, tem problema de estômago, tem acidez, tem isso, tem aquilo e tal, tem protetorzinho e tal. Então, você precisa conhecer uma anamnese aí do que o cliente está comprando para poder começar a indicar. A gente hoje estou desenvolvendo, junto com um amigo, até um sistema que indica, que é para facilitar os balconistas a indicar na hora que ele pega um medicamento lá prescrito, ele dá uma gama de coisas que ele pode indicar junto daquele medicamento para lembrar ele. Tu vai comprar uma fralda, ele vai lá e te oferece um lenço, uma pomada de assadura e tal, e vai... Rapaz, fantástico isso, Fantástico, né? inovador. Né? Não, inovador, porque o cara vai atrás de um produto, ele cria um outro produto, que é tipo cross merchandising, né? Exatamente, eles chamam venda cruzada, né? É venda cruzada. É porque esse negócio de americano é fogo, né? Eu também Nada contra, viu, americano? Eu gosto de americano. Cuidado, você vai gosto entrar na lei, americano. você vai entrar na lei. Mas a gente está tentando sempre inovar e estamos construindo aí, já botamos ele para rodar e estamos na 3ª atualização para ver se ele fica pronto. Que é mais uma coisa que eu vou lançar no mercado junto com um parceiro meu. Isso é de vocês, é de vocês. A gente do está desenvolvedor. desenvolvendo. Sempre O nome prender, do né? projeto é Quem Indica. E como é o nome daquela consultoria que você faz? Eu sei. Não? A taxa do eu sei, não. Rapaz, o de hoje você tem um inconformismo, sempre se inovando, né? Aí a consultoria, se fosse, era... Como é? Consultoria, eu sei. Eu sei. Né? E o nome do projeto é? Quem Indica. Quem indica. Quem indica. Eu sei quem indica. É consultoria. E rima, né? Não, de hoje, né? De hoje, nós estamos chegando ao término do podcast e a gente sempre faz um diferencial que a Escola do Varejo faz. Ela mostra o lado, assim, mais humano do entrevistado. Todo mundo conhece isso, é claro. Quem não conhece hoje é a Droga Lima? Afinal de contas, é a referência no estado de Alagoas. Né? Você, como você disse, você é de Maceió, mas fica aqui a semana, né? Sim, eu me sinto arapiraquense. Já sou torcedor do Asa há 28 anos. Há 28 anos, né? E assim, então o que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer algumas perguntas, tá? Cuidado com essas perguntas. Não, é a coisa mais simples do mundo. Eu vou começar e depois o Luiz vai fazer uma dinâmica contigo, então depois eu encerro, tá certo? Não é muito difícil, não. É nada. É a coisa, assim, é a coisa mais fácil, que são perguntas que geram uma introspecção. Diógenes, Vamos começar o quadro aqui, né? eu vou começar por essa parte e tu... Show de bola. A gente ensaiou, né? Antes, né? É o Às vezes script, acontece. né? Não, fique tranquilo. Qual o teu propósito na vida? Meu propósito é, como eu disse, melhorar a vida das pessoas. Esse é um propósito que eu tenho desde pequenininho, né? Então, me choco quando eu chego num sinal e tem alguém pedindo uma esmola. Me choco quando eu chego na rua e tem uma criança lá na mão
dos pais lá nos braços, passando fome. Isso me maltrata, né? Isso me maltrata. Então, modéstia à parte, me faz mal. Me faz mal. Porque eu acho que ninguém é merecedor, né? Isso aí. Isso talvez tenha sido, grande parte, é falta de oportunidade. E essa falta de oportunidade eu culpo o poder público. Diógenes, qual é a sua maior habilidade? A minha maior habilidade é no trato com as pessoas, né? Em todo lugar que eu vou, eu consigo conectar e trazer as pessoas para perto de mim. Consigo isso, citando exemplo dentro do meu negócio, como passo um dia dentro de um escritório, você pode ser meu maior fornecedor e eu trato igualmente o cara que seja o menor fornecedor ou que ainda não é nem o meu menor fornecedor. Então, tem um negócio lá dentro do meu escritório, chegou alguém para vender alguma coisa, mesmo que nunca tenha vendido a gente, que não esteja dentro do nosso negócio, mesmo que seja uma coisa que não me interessa, mando subir e receba aquela pessoa. Né? Porque a pior coisa é você bater a porta na cara de alguém. Então, mando subir, bato um papo, tomo café, água, e quem sabe um dia esse cara vai estar numa casa aí muito grande e vai se lembrar de mim, ou numa casa média, ou eu vou estar na rua precisando de algo e cruzo com ele e ele pode me tirar de maus lençóis. Então, eu acredito fielmente que o mundo ele lhe dá de retorno tudo que você emana, tudo que você dá. Né? Então, eu acredito nisso. Acredito muito nisso aí. O pequeno de hoje, o grande de De amanhã. amanhã. Diógenes, eu acredito que seja pessoal ou profissional. Qual foi a coisa mais bonita que já te falaram? Nem que seja recente ou antigo. Rapaz, mais bonita que já me falaram. Você agora me pegou, viu? Mais bonita que já me falaram. É tanta coisa na minha jornada, meu amigo. Já ajudei e ajudo a muita gente, né? Gente que eu não sei nem quem é, nem de onde veio, e às vezes cruza na minha jornada e a gente, de qualquer forma, quando eu falo de ajuda, é de um abraço. Quantas vezes eu dei um abraço numa pessoa, um abraço forte, e ela, rapaz, você não sabe como o seu abraço me fez bem. Né? Então, várias vezes, e a pessoa chega, tá mal, e às vezes eu não sei que aquela pessoa tá mal, mas eu tiro uma brincadeira e brinco, não sei de onde vem essa luz, essa iluminação, e brinco com a pessoa, chamo para cá, chamo para lá, e aquela pessoa se abre comigo e tal. Muita gente se abre sem nem eu conhecer, e você consegue tirar ela de algum apuro que ela está passando ali naquele momento. Então, eu sou uma pessoa de sorte iluminada. Eu acredito na sorte, porque só tem sorte quem acredita nela, né? Mas a minha sorte está lá no universo. Então, eu vou te dizer uma coisa que não foi, não foi a mais bonita que te falaram, mas você, há mais de 20 anos, eu já te falei isso, mas eu quero que as pessoas saibam, porque as pessoas que têm propósito, não objetivos, elas têm algo muito mais nobre. Há mais de 20 anos, você ajudou uma jovem mãe que tinha uma filha doente, e essa pessoa chama-se Edna Monteiro, é a minha esposa. Eu já te falei isso umas 2 vezes, mas eu quero que você que nos ouve nesse momento saiba disso, que realmente o detalhe, nem ela lembra que é mais de 20 anos. E ela disse, Ricardo, quando a gente já tinha alinhado com você para você vir anteriormente, Sim. e houve uns contratempos que acabou não dando certo. E o que foi que aconteceu? Quando ela soube, a primeira vez que você vinha, ela disse, esse rapaz, há mais de 20 anos, ele me tirou de um sufoco. E não foi que você deu uma ajuda, Sim. mas sim, e também se fosse não teria problema nenhum, não há problema nenhum nisso. Mas ela disse, ele fez algo que ele arrumou uma medicação, e além disso ainda fez não sei o que, juntou a medicação e as fraldas. Eu sei que você fez algo que há mais de 20 anos você tocou a vida de uma mãe que só tinha uma filha e estava só nesse mundo.
eu digo, a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, essas coisas, para mim, é naturalmente, eu digo, se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu também não vou. Então, realmente, eu gosto de ajudar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que você vê que está na luta, na batalha, né? Não é aquele necessitado que está lá, né? É aquelas pessoas que lhe servem, que estão junto. Então, o pessoal diz que eu tenho uma paciência de Jó e um coração gigante, né? Então, se você pegar lá as pessoas mais próximas de mim, que estão... Tem gente de 26 anos trabalhando comigo. Praticamente a droga lima, né? Exatamente, né? A existência. Então, a grande parte do nosso pessoal veste a camisa de verdade. Faz porque gosta, porque ama, porque tá junto realmente, eu trato como família, né? E é de coração, né? Não me sinto superior nem inferior a ninguém, não tenho problema de inferioridade, nunca tive, né? Que é outro mal que a população tem, que acha que é inferior e tal. E eu vou levando minha vida e desse jeito, tentando fazer sempre o bem. Na verdade, tem mais de 22 anos, porque na época eu não a conhecia, né? Agora, Diógenes, existe uma coisa que... Existe um quadro chamado E Agora Gestor, né? Mas a gente já está encerrando. Esse foi Não, fácil, agora esse é difícil. Não, é tudo jóia. Já estava encerrando, vamos encerrar logo. Esse quadro, Diógenes, é as habilidades mais importantes para vencer na vida, né, que um gestor precisa. Eu vou falar duas opções e você vai escolher uma. Rapidinho, não é muito difícil. Tem que tirar quanto aí nessa nota? A mente do empreendedor, né? Já tá fazendo. Podemos começar? Vamos lá. Disciplina ou criatividade? Disciplina ou criatividade? Disciplina e criatividade porque conecta um com o outro, né? Mas eu acho que a disciplina supera a criatividade. Empatia ou capacidade de liderança? Eu acho que para você ter liderança, você precisa ter empatia. Você tem que se pôr no lugar dos outros, né? Esse tempo todo, durante minha jornada toda, nos meus negócios e no negócio que eu toquei de alguém, eu nunca discuti forte com ninguém, um funcionário nosso. Nunca, por motivo nenhum, nem nos piores momentos de coisas muito graves, eu consigo levantar um tom de voz. Isso é muito bom, né? Liderança ou humildade? Liderança ou humildade. Eu acho que para você tocar qualquer que seja o negócio, você tem que ser um líder, né? Se você não consegue liderar as pessoas têm que acreditar fielmente em você. Você tem que ser muito honesto com as pessoas, cumprir o que diz, né? E sem liderança, você não consegue pegar um rebanho inteiro e fazer esse rebanho lhe seguir, né? Como a... Você pega aí Jesus Cristo aí, era um ser muito humilde, mas a liderança sobrepunha a humildade. Tanto é que ele arrebatava aí gente, né, quando passava. É aquele velho ditado, né? É um exército de leões liderado por Ovelha. uma ovelha, né? E um exército de ovelhas liderado por um leão. Um exército de leões liderado por uma ovelha sempre vai temer um exército de ovelhas liderado por um leão. É um provérbio árabe. Autocontrole ou organização? Autocontrole ou organização, né? A organização é fundamental para qualquer que seja o negócio. O Ricardo esteve lá no escritório, viu que eu não sou muito organizado com papel, que é papel todo canto lá. Mas eu escrevo muito em todo lugar. Se você pegar minha filha que trabalha comigo, ela tem uma mesa lá e ela tem uma lapiseira e a mesa é toda escrita. Você vai conversando com você, ela vai escrevendo na mesa para não esquecer. Eu acho que comigo eu só sei conversar escrevendo. Se eu estiver ali atendendo, toda hora eu estou escrevendo.
até para desenvolver qualquer coisa só na escrita. E como foi? Autocontrole. Autocontrole ou organização? Eu autocontrole. Né? Então, você tem que ser bastante equilibrado. Né? E é uma coisa que a gente vê muito quando eu falo em equilibrado mentalmente, para tocar um negócio pequeno ou grande, tem que ter um equilíbrio mental. Então, eu vou no autocontrole. Comunicação ou persistência? Comunicação, persistência. Comunicação ou persistência? É porque os dois se entrelaçam também, mas eu acho que a persistência predomina, porque você tem que persistir muito. Você não pode desistir, porque são muitos percalços que você vai ter durante a sua jornada. Então, e muita gente desiste na primeira dificuldade, na segunda dificuldade, e na minha visão, não tem dificuldade que você não pode ser superada. Qualquer que seja ela, você consegue superar. Inteligência emocional ou autoconfiança? Inteligência emocional, autoconfiança também se entrelaçam muito. As perguntas suas são todas difíceis. Viu? Mas eu diria autoconfiança, você tem que ter a capacidade de confiar em você com força e muita coragem. Então, autoconfiança. Audácia ou trabalho em equipe? Trabalho em equipe é muito forte, né? Mas a audácia é do líder. Então, quando você tem uma equipe bem liderada, quando você é um cara audacioso, a equipe segue porque confia no que você e bota ali, deposita tudo em você, né? Toda a confiança no que você passa. Então, eu iria na autoconfiança. É autoconfiança? Audácia ou Audácia. audácia, né? Na audácia. A última, agora essa é difícil, viu? Coragem ou otimismo? Otimista, eu sempre fui otimista. Alguma coisa me derrubar é muito difícil. É muito difícil. Porque nem nas maiores decepções me consegue derrubar. É incrível como não mexe comigo. Então, qual foi a segunda? Otimismo. Coragem ou otimismo? Então, eu iria no otimismo. Eu acho que você tem que ser otimista em tudo que você faz. Né? Tudo que você faz, você tem que ser muito otimista. Não é fácil. Perfeito. Diógenes, agora é um bate e volta. Eu vou dizer uma palavra, você pode resumir numa palavra, numa frase. Não, né? Eu vou te dizer uma palavra, tá certo? Aí você resume, ou numa palavra ou numa frase, como assim queira, tá? Mas sinta-se à vontade. Ana Cláudia. Ana Cláudia é uma companheira aí de 37 anos, né, ao meu lado. Tivemos muitas batalhas, mas tivemos propósitos juntos também, né? E nosso propósito é uma leoa que defende a família com unhas e dentes. Não tem nada que atinja a família que ela não vá para cima. Então, é uma companheira fora da régua, né? Assim eu diria. Passamos dificuldades, passamos aí alegrias, mas nunca fraquejou. Então, uma pessoa que está ao meu lado e que, eu diria, do lado de qualquer que seja um empreendedor, se ele não tiver uma pessoa para estar segurando e fazendo você acreditar cada vez no seu potencial, isso facilita muito a sua jornada. Então, é uma companheira fora da régua para mim. Manacha, Diógenes Filho e Pedro Augusto. Manacha, Diógenes Filho e Pedro Augusto, né? São meus 3 filhos, né? Do qual eu digo o seguinte: teve Manacha, Diógenes e Pedro, eu quase não vi ele crescer. Eu peço desculpa todos os dias a eles. Por quê? Porque estava dentro do nosso negócio. Então, faltei muita festa de escola, porque não tinha tempo para ir, mas era porque não tinha tempo.
poucas vezes levei eles na escola. Pedro mora em Maceió, para você ter uma ideia, desde 6 anos de idade ele mora só em Maceió. Então, mas tudo isso para trazer um conforto e dias melhores para a família, né? Então, é uma das coisas que dói no meu coração, porque o tempo é assim, ó, dá razão, é muito, muito rápido e não volta, não tem replay. E Ana Cláudia se dedicou N vezes mais que eu, a nossa família, né, meus filhos. É uma das coisas que bate no meu coração, é esse tempo que eu não tive para dedicar a eles. Tive que dedicar ao negócio. Rede Droga Lima. Rede Droga Lima é uma paixão, né? É uma paixão, é um sangue azul que corre aqui nessas veias. E para nossa família, eu diria, é um tudo. Hoje, Diógenes Filho e Manacha, que está dentro do negócio, são apaixonados pelo negócio. Pedro Augusto, ontem a gente foi abrir a loja. Pedro, ele estava em Maceió, ligou para mim, mande me buscar aqui. Digo, você vai faltar aula, eu não posso perder esse momento histórico. Que bacana. Aproveitei e disse, então, já que eu vou mandar ele buscar, tu passa lá e pega o Ricardo, que é meu neto, que é louco, apaixonado pela Droga Lima. Então, quando ele está em Maceió, chama o pai, papai, bora para Droga Lima. Quando está aqui, vovô, bora para Droga Lima. Passa o dia todinho na farmácia, tem apenas 2 anos de idade, e se você vê, ele pede para ir para a loja todas as vezes que está aqui em Maceió. Ele me vê, eu vejo o pai, quero ir para Droga Lima, quero ir para Droga Lima. Conhece todo mundo da loja que a gente fica. Você trabalha onde, Ricardo? Trabalho na logística. O que é que você faz? Enche as caixas para poder ir para Delmiro, para poder ir para Olho d'Água. É um sucessor. E é interessante, né? Mas, 2 anos de idade. 2 anos de idade. Mas o que é isso, Ricardo? Hoje tem um grande problema de sucessores nas empresas. Mas por que esse grande problema? Porque a maioria dos empresários, quando chega em casa, ele reclama da empresa, que a empresa suga ele, que dá muito trabalho, que ele está estressado, está nervoso, está isso e está aquilo. Então, a criança vai crescendo e ouvindo que aquele negócio não presta, que faz tanto mal ao pai, à mãe, né? Quem está na operação, só chega reclamando. Toda vez que vai tratar em casa, reclama da empresa, que é muito trabalho, fulano, cicrano, aquela confusão que é uma confusão diária, né? Não pode deixar de ser, que é um negócio que movimenta muito. E os sucessores, que deveriam ser sucessores, não querem seguir esse caminho. Esse negócio é bom. Meu pai reclama tanto, minha mãe reclama tanto. E da gente é o contrário. Quando eu ia visitar Diógenes Filho em Maceió, no sábado de manhã, bora ali dentro do carro, e ia fazer o quê? No sábado de manhã, visitar a loja de Maceió. Então, se não ligarem para mim, não vem pegar a gente não para almoçar, você não vem almoçar em casa, você, no dia de sábado, estou dentro da loja. Eu só saio quando me liga. Porque no domingo, a primeira coisa que eu fazia era o quê? Descer para a loja. E nem para dormir você quer. Meu coração está batendo ali, eu não posso fazer nada. É isso aí. Então, é isso que faz, é esse exemplo que faz. E hoje a Manacha tem 2 anos só que está com a gente, o Diógenes desde 16 anos que trabalha com a gente. Mas se você chegar para ela hoje, ela está vivendo um momento apaixonadíssima pelo negócio. Coisa boa. E Deus? Deus, eu acredito em Deus. Deus é um divisor de água. Eu tenho muita gratidão. Todos os dias eu agradeço a Deus. Nunca pedi nada mais do que Ele me desse saúde, paz e sabedoria para tocar um negócio, né? Então, todos os dias, hora de dormir, hora de me levantar, eu agradeço. Sou grato a Deus e por todas as pessoas que Ele bota na minha jornada. Se eu te disser aqui que quando eu vou numa missa dia de domingo, o que eu oro pelos meus colaboradores, o que eu oro pelo pessoal de moto que está para baixo para cima, protege, Senhor, protege esse povo, protege com essa violência que está hoje aí de assalto, de tudo. Então, isso é um dos medos que eu tenho, né? E nas minhas orações, por incrível que pareça,
eu coloco esses colaboradores, esses corações azuis, nas minhas orações, todos os domingos que eu estou na missa, por incrível que pareça. Amém. Diógenes Augusto, avaliando Diógenes Augusto, e sendo que essa é a maior virtude que ele tem. A maior virtude é querer bem ao próximo. Essa é a minha maior virtude. É querer bem ao próximo. Então, eu tenho uma empatia muito grande pelo próximo, qualquer que seja ele. Muito grande. Muito, muito grande. Por isso que diz, né? A sua frase, eu resumo, melhorar a vida das pessoas. Melhorar né? a vida das pessoas. Solucionador de problemas e por aí vai, né? Por aí vai. Ô Diógenes, se tu pudesse estar num banco de uma praça e tu pudesse conversar com uma pessoa que não está mais nessa vida por 5 minutos, quem seria essa pessoa? Essa pessoa seria minha mãe. Minha mãe era uma torcedora fiel minha, né? Ela vibrava muito com esse meu jeito de ser, de conquistar pessoas, chegava problema, toda família tem problema, então na minha família tinha aqueles problemas de divisão de família e eu frequentava o lado A e o lado B. Então eu transitava em qualquer que seja o lugar, né? Então ela vibrava com as minhas conquistas, né? Ela faleceu de um câncer. Eu fui para São Paulo operar com ela e foi momentos difíceis que a gente passou, né? Durante essa cirurgia dela. Depois da cirurgia ela conseguiu ainda viver 4 anos e foi a única pessoa que eu vi morrer frente a frente comigo. Eu nunca vi ninguém morrer e tive o privilégio de ver minha mãe. E naquele momento que ela estava num momento difícil, eu imagino um filho orar para pedir a Deus que levasse ela e tirasse esse sofrimento dela. Então, ali foi um momento, e na hora da partida, por incrível que pareça, eu senti a energia, e eu estava com meus irmãos dentro do quarto, e um irmão dela e uma sobrinha, e eu disse, mamãe partiu. Eu senti a energia naquele momento. Ela esperou, saí para almoçar, voltei, o pessoal saiu quando estavam todos reunidos, e estava lá, meia horinha que estava lá, depois do almoço. Quando eu olho para ela, parecia que ela estava se despedindo de mim. Então, ela olhou, quando eu vi, ela baixou a cabeça e eu anunciei, mamãe partiu. Aí chama o médico chegou lá, partiu. E a partir desse momento, por incrível que pareça, Ricardo, não sei se talvez você nunca tenha passado por isso, imagine um ente muito querido seu falecer na tua frente e o pessoal do hospital vai recolher o corpo e o corpo é botado em um saco. Né? O pessoal saiu e eu fiquei lá ajeitando ela e o cara, a pessoa que foi recolher, disse, dá para sair porque a gente vai botar ela aqui. Não, isso aqui já se foi para mim, não, você pode fazer o que você quiser. Não, você não é filho dela? É. Minha conexão com ela encerrou há alguns minutos atrás, pode levar que não tem problema nenhum. Chegando no cemitério, o cara foi maquiar ela e tal, aquele negócio todo, ajeitar, e eu lá precisava costurar a boca dela, e o cara disse, já era outra equipe que estava lá, e disse, olha, a gente vai fazer uns procedimentos aqui, eu queria que você... E você é o que? Sou filho. E você vai ver esse negócio? Não tem problema nenhum, você faz o que você quiser, que esse corpo aí é só corpo presente, como diz. Aí minha mãe já se foi, já está em outro patamar, e eu fiquei bastante resolvido, né, com aquele momento, porque tudo que eu pude fazer quando ela estava em vida, eu fiz. Então, na partida dela, eu estava bastante resolvido, e às vezes a pessoa olhava para mim e dizia, esse cara não tem muito sentimento, porque eu não tive nenhum desespero. Não teve remorso nenhum. Porque já tinha resolvido com ela, porque tudo que eu pude fazer, eu fiz durante... Então, é um conselho que eu dou, se você tiver que fazer alguma coisa por alguém, faça enquanto ela for viva. Depois que ela partir, pode ser quem for. Então, minha mãe era minha fã número 1. E eu
Tranquilo. Desculpa aí. Não, que é isso, rapaz. Oxe. Você falando da minha mãe, eu perdi minha mãe. Ele tem a mãe dele, ele é um exemplo de filho e é tocante. Isso não há problema nenhum, não. O podcast é isso. O podcast é isso, é tocante. É emoção, né? As pessoas que não, até para o Jean, que é editor, né? Mas é isso. Diógenes, essa é a última pergunta. Diógenes Augusto, o que é a vida? A vida, eu diria o seguinte: a gente, quando nasce, recebe uma conta bancária e o saldo dessa conta está em tempo. E tu começa a usar esse saldo. Só que o Papai do Céu não deixa você ver o saldo nem o extrato. Então você não sabe dosar, fazer a dosimetria, quanto você pode gastar desse tempo. Então, e você vai gastando, o saldo vai diminuindo, mas você não vê o saldo, imagina aí. E esse saldo você não sabe se tem muito ainda para gastar, se tem pouco. Então, é por isso que a vida a gente tem que viver, mais uma vez, com bastante equilíbrio. Porque você não sabe o saldo dela, quanto tem de saldo para gastar. Belíssimo ponto de vista. Eu vou falar, o Luiz fala, e sempre o entrevistado encerra o podcast, tá? Eu estava pensando o sentimento é gratidão. Você é um homem ocupado, dito pela quantidade de demandas. Eu tive essa semana, eu não conhecia, fiz questão de conhecer. Eu digo, rapaz, todo mundo fala bem desse homem. Eu digo, antes do podcast, porque todos os entrevistados, quer dizer, tem uns que eu ainda não conheço, que não vieram, assim que eu não tenho contato. Conheço de vista, já ouvi, mas eu não conheci o Diógenes da Droga Lima, que é assim, o seu sobrenome é Droga Lima, é o Diógenes da Droga Lima. E a Edna já tinha falado de você, né, quando era jovem, o que você tinha feito. E um amigo meu e outro amigo, eu disse, rapaz, não tá danado. Aí eu vim do sertão, eu disse, Diógenes, eu cheguei agora do sertão, tu estás... Se ele disser, eu estou na loja tal, eu não vou saber. Eu digo, rapaz, diz a Rui, estava na Expedicionários. Quando eu cheguei lá, Luiz, o atendimento tranquilo, um homem de uma simplicidade, de uma humildade. E a gente começou a trocar ideia, porque a gente sempre faz essa abertura diferenciada e personalizada. E assim, Diógenes, o que é que quando eu saí dali eu disse, mas rapaz, é isso mesmo. O homem é o que as pessoas diziam. Você é um homem exemplar, você é um cara humilde, você é um empresário de sucesso, mas acima de tudo, você vive a frase que o resume. Você consegue melhorar a vida das pessoas. Eu não sei como, mas eu gero uma empatia com você e que eu só posso dizer uma coisa. Muito obrigado por você ter vindo ao podcast. Muito obrigado por você ter doado o seu tempo e saiba que tudo tem um propósito. Então, da minha parte, meu irmão, dizer o seguinte, foi um privilégio, uma honra e eu agradeço do fundo do coração. Quero agradecer também, Diógenes, sua presença aqui no nosso podcast. Sabemos da responsabilidade que você tem com as suas empresas, né, de passar um pouco da sua visão de vida pessoal, vida profissional, falar um pouco sobre esse canal Farma que vem crescendo no Brasil, que possa vir mais vezes, né, falar um pouco mais. Também agradecer ao nosso parceiro Evânio, né, o representante da Andrade Distribuidor Canal Farma, que também nos ajudou esse contato com você, de trazer aqui. E você deixou um pouco aqui da sua história inspiradora de empreendedorismo e o melhor de tudo, que você não desistiu. Você é um exemplo que quando você sonha, o sonho pode se tornar realidade e serve de exemplo para mim e para o Ricardo, para quem vai assistir. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Tenho comigo que um sonho quando você sonha, ele só é apenas um sonho. Mas quando você sonha em conjunto, ele torna-se realidade, né? Então, esse sonho era um sonho que não é meu, mas eu consigo distribuir esse sonho para muita gente sonhar junto comigo. E é por isso que acontecem as coisas. Eu agradeço aí a oportunidade, Ricardo e Luiz, né? A gente ficar mais próximo. E que se a gente conseguir tocar aqui, nesse tempo que a gente passou aqui, pelo menos uma pessoa,
eu já saio daqui bastante feliz. Né? Que num bate-papo desse a gente, de repente, starte aí na cabeça de alguém algo bom, né? E que seja transformador na vida dela. Então, é isso que eu espero. É por isso que todos os dias meu pensamento é transformar, transformar e transformar. E muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. Nós que agradecemos. Eu vou encerrar com a frase do rei Benjamim, que assim o disse: quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Escola do Varejo, ressignificando o varejo.